Glória a Deus, é um prazer estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma igreja, mais uma noiva do Cordeiro. É um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor, nessa conferência Enraizadas, uma palavra muito profunda de reflexão para a nossa vida. Eu cheguei e me assentei ali ouvindo a palavra introdutória pelo pastor. Eu estava falando, Deus, que coisa maravilhosa é quando nós entendemos, aleluia, que o Senhor é a videira verdadeira e que quando estamos, Senhor, enraizados no Senhor, enxertados no Senhor, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, que nós fomos enxertados, porque éramos jambuzeiro, não tínhamos valor, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu valor e nos enxertou, para que hoje nós possamos estar aqui nessa noite, dando os frutos ao Senhor, e que nós iremos dar frutos, aleluia, de arrependimento, porque é o fruto, aleluia, que nós precisamos todos os dias em nossa vida, para, aleluia, juntos subirmos ao céu, quando o nosso Senhor vier na glória. Eu sou a missionária Viviane, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Missões Agora, ali em São Pedro da Aldeia, no bairro Novo do Milagre. Hoje tem culto em minha congregação, meu esposo, meus 3 filhos estão acompanhando em nossa igreja, e foi feito o convite pela pastora Jaqueline para estarmos aqui. Aqui estamos, louvado seja o nome do Senhor, para honrar a palavra, aleluia, da serva do Senhor. E nós, aleluia, viemos abrir a palavra do Senhor no texto a qual, aleluia, nos foi proposto, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus ao coração dessa amada igreja, no livro de Jeremias. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Quando você abre a palavra do Senhor comigo, glórias a Deus. Eu sou a missionária Viviane, tenho 40 anos de idade, louvado seja Deus. Aceitei o Senhor Jesus ainda com, aleluia, 15 anos de idade. Desde esse dia eu venho, aleluia, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Sou casada há 25 anos, casei cedo. Louvado seja o nome do Senhor, com o pastor Wagner. Temos 3 filhos, né? Temos o Daniel com 24 anos, tenho o Vitor de 22 e a Vitória de 16, e encerramos, né? Tá bom, crescer e multiplicar 3 vezes, tá bom, é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que têm mais, né? É uma dádiva, aleluia, frutificarmos, aleluia, na presença do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo de número 17, não é isso? Nós vamos ler a partir do verso de número 1, louvado seja o nome santo do Senhor, nessa noite, que diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante cravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Louvado seja o nome do Senhor. Como também os seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques, das suas árvores verdes, sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza é de todos os teus tesouros, darei por presa, como também os seus altos por causa do pecado, em todos os seus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheceste, porque o fogo se acendeste na minha ira e arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos
Bendito o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga, nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso é quem o conhece. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. No meio de seus dias a deixará, no seu fim se fará um insensato. Até aqui, louvado seja Deus. Curva a tua cabeça, eu quero uma vez mais orar ao Senhor com essa igreja, aleluia. Pai querido e amado, graça nós te damos, meu Senhor, em meu Pai, há um tema, meu Deus querido, aonde traz ao nosso coração a importância de nos mantermos conectados com o Senhor, de nos mantermos enraizados ou edificados, ó Pai, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, no capítulo 2, no verso 7, que nós possamos, ó Pai, estar enraizados, edificados, ó Pai querido, na tua palavra, meu Senhor, e esta casa continue sempre sendo, ó Pai querido, meu Deus da glória, meu Pai querido e amado, Senhor, enraizada na videira verdadeira, enraizada, meu Pai querido, em Cristo Jesus, ó Pai, e assim, meu Deus, eu te agradeço. Continue falando conosco, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos, aleluia, em uma conferência. Hoje é o terceiro dia, isso, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, terceiro, segundo dia, segundo dia dessa conferência. Eu tenho certeza que todos vocês ouviram, homens e mulheres de Deus, tratando sobre esse texto, usando base em outros textos, para nos mostrar a importância de estarmos enraizados no Senhor. O texto, aleluia, de Jeremias 17, aleluia, abre mostrando para mim e para você, aleluia, a dureza do coração de Israel. Nós vemos o Senhor no capítulo 1 de Jeremias, o chamar dizendo: Jeremias, eis que eu te escolhi por profeta, e as nações, aleluia, eu te dei por profeta. E Jeremias, aleluia, vai dizer: Senhor, eu ainda sou uma criança. E o Senhor diz: não diga que tu és uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Jeremias, o que é que você contempla? E ele diz: eu contemplo uma vara de amendoim. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E aqui está uma importância, aleluia, categórica para a minha vida e para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 24, no seu último versículo, após o sermão, louvado seja o nome do Senhor, uma orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os finais do tempo, ele encerra dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Isso é muito importante para mim e para você, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Jeremias, aleluia, e o Senhor diz: Jeremias, eu, aleluia, te escolhi para derribar reinos, para
para que não usasse maquita, para que não levantasse muita poeira nos cômodos da casa, porque eram os quartos da parte de cima. Então ele levou ali um cortador de piso, e ele disse para mim: eu tenho um cortador de piso, você só precisa comprar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Justamente, aleluia, esse ponteiro de ferro, chamado, se não me falha a memória, diamantino, diamante, uma coisa assim. E ele coloca naquele lugar ali para cortar o piso, e ele passa como se estivesse escrevendo. E quando ele passa, aleluia, ele só faz assim, e o piso se quebra, sem nenhum tipo de poeira. E o texto diz que o coração de Israel estava marcado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estava marcado com esse ponteiro de ferro, assim como gravava-se nas tábuas, aleluia, de pedra, uma palavra, uma frase. O coração de Israel estava, aleluia, gravado, aleluia, contra a palavra do Senhor. Israel havia perdido a intimidade com Deus. Israel havia perdido a profundidade com o Senhor. E havia gravado em seu coração, aleluia, como, aleluia, um ponteiro de ferro, aleluia, o pecado, a desobediência, o afastamento, aleluia, da palavra de Deus. Mas o Senhor, aleluia, no texto que nós, aleluia, acabamos de falar, Deuteronômio, o Senhor vai continuar falando, aleluia, em Deuteronômio 10, aleluia, pela boca, aleluia, de Moisés, dizendo: Moisés, esse povo precisa circuncidar o coração. Eles, aleluia, permitiram que o pecado escrevesse na tábua do seu coração. Mas eu, uma vez mais, digo a Judá e a Israel, e digo uma vez mais a esta igreja santa, genuína, lavada pelo sangue de Jesus: o nosso coração precisa estar circuncidado em Cristo Jesus. E o texto continua falando, louvado seja o nome do Senhor, do pecado de Israel, por ter abandonado o Senhor, por ter deixado, aleluia, de circuncidar o coração ao Senhor. E agora está vindo o exílio, está vindo a cobrança de Deus para aqueles que não quiseram circuncidar o coração, que não quiseram se enraizar no Senhor, que não quiseram buscar profundidade em Cristo. Talvez hoje a gente leva, aleluia, uma vida cristã superficial, e nós achamos que está tudo bem, mas eu quero dizer para você nessa noite: quando vier o Filho de Deus, porventura achará fé na terra? Porventura o meu e o seu coração estará circuncidado, estará enraizado no sangue do Cordeiro. Fazer isto em memória de mim, lembra, e o texto continua decorrendo, louvado seja o nome do Senhor, a calamidade que viria sobre Judá, porque em vez de circuncidar o coração para obedecer a Deus, para glorificar a Deus, aleluia, eles se inclinaram
Capítulo 15 de João, verso 7, continua dizendo assim: porque sem mim nada podereis fazer. Você está confiando, aleluia, no seu braço? Você está confiando nas alianças que você faz, ainda que seja boa, ainda que o Senhor apresente para você boas alianças, boas amizades, aleluia, a sua dependência, a minha dependência tem que ser o Senhor. Lembra de Isaías? Quando que morreu o rei, eu vi o Senhor. Precisou, aleluia, os dias de morrer, para Isaías entender o chamado dele, que era muito mais profundo, aleluia, do que aparente, do que natural, do que superficial. E ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ai de mim, porque eu vou morrer. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quem tem, aleluia, experiência de circuncidar o coração ao Senhor, de se enraizar ao Senhor, não confie, aleluia, no seu braço, não confie em suas alianças, confia no eterno, poderoso Jeová Jireh, o Deus que provê. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso Abraão disse a Isaac no capítulo 22: fica tranquilo, Isaac, nós vamos subir, adorar a Deus e vamos descer, porque eu não confio, aleluia, nas coisas superficiais. Eu confio no Deus que me fez uma promessa, e a minha promessa se cumpriu na tua vida. Parafraseando o que Abraão estava dizendo para Isaac: eu vou subir com ele, eu vou descer com ele, porque o Jeová Jireh é o Deus que provê. Aleluia. Então eu e você precisamos estar no Salmo 27, como Davi, quando ele disse: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Há uma lei, aleluia, em Deuteronômio, agora me falha a memória, um versículo específico, aonde o Senhor vai dizer aos reis de Israel: não multiplique os vossos cavalos, nem tenham muitos carros, para que não diga: eu venci a guerra, por causa dos cavalos que eu possuo, ou dos carros que eu tenha. Deus estava dizendo aos reis de Israel e à nação de Israel: a tua dependência precisa ser a minha presença. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, se não me falha a memória, o Senhor vai dar uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, levanta e vai com esse povo, mas fica sabendo, eu vou mandar longe, a minha presença não vai mais, porque esse povo é um povo incircunciso de coração. Quando nós não mantemos a confiança no Senhor, quando nós não mantemos, aleluia, as nossas raízes no Senhor, aleluia, a tendência é acontecer o que aconteceu com Israel e com Judá: perdermos a presença de Deus. Você já parou para entender isso? O que é
perder a presença de Deus? O que é você não ter mais o Espírito Santo de Deus em sua vida? Moisés fica desesperado. Moisés diz: Senhor, o anjo representa a vitória, mas eu não quero só vitória, eu não quero só alianças boas, políticas, eu não quero só riquezas, aleluia, eu quero a tua presença. Meu Deus, então hoje eu pergunto para mim, no meu coração, e pergunto para você: as suas raízes estão se aprofundando para buscar o quê? Versículo 6 diz assim: porque será como a tamareira no deserto, e não sentirá quando vem o pé, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando eu e você confiamos no Senhor, não importa o ambiente, pastor. Minha amiga, não importa, aleluia, porque a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, você será como a tamareira no deserto, não sentirá como vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Senhor, não importa, aleluia, onde você esteja, quando você confia no Senhor, o lugar de escassez passa a ser lugar de prosperidade, o lugar, aleluia, de seca passa a ser lugar de abundância. Lembra de Abraão? Os pastores de Ló, os pastores de Abraão, Gênesis 14, começam a brigar por causa de espaço, por causa de pastagem, não dava mais para os dois estar juntos, começou a crescer muito. Aí Ló, superficial, né? Olha para as campinas de Moabe, aberto de Sodoma e Gomorra, vê tudo verdinho, para lá que eu vou, olha que aliança boa para me fazer, lá vai ter comércio fácil, vou poder comercializar o meu gado, as minhas cabras, é para lá que eu vou. Aí Abraão diz assim para ele: escolhe o lugar que você quer ir, porque Abraão está debaixo de uma promessa. Que promessa, missionária Viviane? Aonde colocar as plantas dos vossos pés, eu enraizarei em você. Você dará fruto, aleluia. Você será bem sucedido. Não temas, não te amedronte, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que aleluia. Versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor, que a sua esperança está no Senhor. Me lembra do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Glória a Deus, aleluia. A tua firmeza, aleluia, não está nas pessoas. A tua firmeza, aleluia, está no solo que você está plantado. Mateus capítulo 13, Jesus diz uma parábola: o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram em terra, outras à beira do caminho, outras nos espinhos, outras em pedregais.
paz. A única que produziu a 30, a 60, a 100 por um foi a que caiu na boa terra. Porque que caiu à beira do caminho, a ave veio e comeu. A que caiu no meio dos espinhos até cresceu, mas os espinhos começaram a sufocar, e Jesus disse que os espinhos é a representação, aleluia, do mundo, das coisas do mundo. Também morreu. Aqui caiu nas pedras, até começou, mas quando veio o vento, veio a seca, ela murchou e morreu. Por quê? Porque não tinha, não tinha raiz. Não tinha raiz, era superficial. Mas aqui caiu em boa terra, produziu. E eu prego a uma igreja nessa noite que está em conferência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que não quer ficar na superficialidade, mas quer se envolver, se entregar, amadurecer, crescer e frutificar. Estou caminhando para o final, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos, porque ela não está, louvado seja o nome do Senhor, limitada. Ela não está, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ela não está limitada, aleluia, porque ela está, aleluia, junto à fonte de águas, aleluia, que trazem vida, suprimento, aleluia, nutrientes. Ela não depende apenas, aleluia, da circunstância do tempo, esperando que caia uma chuva, aleluia, não. Ela está plantada, aleluia, em terra, aleluia, sólida, em terra profunda, louvado seja o nome do Senhor, e ela se enraiza, buscando nutriente, buscando vida e suprimento. Ela não está dependente, esperando cair uma chuva, esperando, aleluia, o tempo das águas. Não, aleluia. Ela entendeu, louvado seja o nome do Senhor, que ela não pode, ficar esperando, louvado seja Deus, por acontecimentos, aleluia, que ela não tem controle. As suas raízes se aprofundam, se tornam fortes, aleluia. Ela se estende, aleluia, até o riacho, até a fonte, louvado seja o nome do Senhor, garantindo estabilidade e nutrição. Ela se aprofunda, louvado seja Deus, procurando, aleluia, água, procurando o nutriente necessário. Não fica esperando o acaso, não fica dependendo, aleluia, de um tempo variável, mas ela se aprofunda buscando, aleluia, se enraizando, para que seja nutrida, para que esteja estável.
será cortada para ser lançada no fogo. Vai ser cortada, pastor, para dar mais, porque as suas raízes estão estáveis, estão estabilizadas na fonte da água da vida. E que é um conselho. A irmã adorou aqui, só quem tem raiz suporta, eu suportei. Eu passei por uma folga tão grande de Deus na minha vida, que quando esse hino foi lançado, eu dizia, meu Deus, foi para mim. A nação inteira louvou esse hino, mas eu disse, foi para mim. Porque só quem tem raiz suporta os dias de sequidão, os dias, aleluia, que vem o vento seco. Então se raize, se estabilize na palavra, no Senhor, na comunhão. Eu quero terminar. Suas folhagens estão sempre, aleluia, verdejante. As suas folhas não murcham, permanecem viçosas mesmo enfrentando um calor árduo, porque o que está em cima não atinge o que está embaixo. Ainda que o sol queime as suas folhas, a sua raiz se nutre de seiva. E às vezes as pessoas passam e olham e dizem, meu Deus, o calor danado. Como é que tem folha viçosa nessa árvore? Como é, aleluia, que tem esplendor, que tem fruto nessa árvore? É porque ela não está estabilizada, aleluia, no que é aparente. Ela está enraizada no que é eterno. E por isso a gente, quando está estabilizado em Cristo, quando a nossa confiança está no Senhor, a gente está na prova, a gente está no calor, a gente está no deserto, mas quem olha para nós vê o brilho do Espírito Santo, vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a última, aleluia, é a produtividade. Ela é dar fruto no tempo certo e não para de produzir, mesmo quando vem a seca. Ela é resiliente, ela não teme o calor e nem se preocupa com a sequidão. Não há, aleluia, não há calor, não há vento, aleluia, que pare essa árvore frondosa, essa árvore, aleluia, que está plantada junto a ribeiros de águas, essa árvore que foi enxertada na videira verdadeira. Ela dá frutos na estação própria e não para de produzir, porque ela está firmada no Senhor. Isso me lembra do Salmo 128. Eu encerro a minha oportunidade nessa noite, que diz: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Quem é enraizado no Senhor, aleluia, tem produtividade, tem estabilidade, aleluia, tem promessas do eterno para se cumprir na tua vida. A tua casa, aleluia, será frutífera. Os teus filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, serão, aleluia, como oliveiras junto à sua mesa.
produzindo óleo de excelência. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, será que vale a pena se aprofundar? Será que vale a pena se enraizar? Será que vale a pena mergulhar nesse riacho, aleluia, de Ezequiel 47? Assim diz o Senhor, a noiva do Cordeiro nesta noite. Não é tempo de superficialidade, é tempo de mergulhar no oceano do Espírito, é tempo de se enraizar na palavra, na comunhão, no partir do pão. Que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo continue falando ao teu coração nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Você pode adorar Jesus.